Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 7 de maio, e o tema do estudo de hoje é As duas testemunhas são mortas. O texto que baseia nosso estudo é Apocalipse, capítulo 11, do verso 7 a 9. E aqui, o apóstolo João escreveu o seguinte: Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. No ano de 538, depois de Cristo, Roma pagã havia ruído. O imperador Justiniano entregou a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Vigílio. Começava o período de domínio da Igreja medieval, que continuou até 1798 depois de Cristo. O general francês Berthier, sob o comando de Napoleão Bonaparte, marchou para Roma em 10 de fevereiro de 1798. O Papa Pio VI foi preso e levado para a França, onde morreu. Essa data marca o fim dos 1260 anos da autoridade papal profetizada no Apocalipse. Mais de 500 anos antes de Cristo, o profeta Daniel previu com precisão os eventos que ocorreriam mais de 2.300 anos depois. E o que a gente entende com isso? Tenha certeza do que você vai ouvir. Podemos confiar nas profecias bíblicas. A verdade do Evangelho foi mantida viva pelo testemunho da palavra. Porém, desafios ainda maiores ameaçavam a verdade bíblica. A besta que ascendeu do poço sem fundo, Satanás, declarou guerra contra as Escrituras. Ele iniciou novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa, que começou em 1789. O governo estabeleceu oficialmente o culto da razão como uma religião ateísta, destinada a substituir o cristianismo. Um festival da razão foi realizado em todo o país, em 10 de novembro de 1793. Igrejas foram transformadas em templos da razão, e uma mulher foi entronizada como a deusa da razão. Bíblias foram queimadas nas ruas. Deus foi declarado inexistente, e foi decretado que a morte é um sono sem fim. Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as duas testemunhas de Deus, ou a Bíblia. Seus cadáveres, conforme Apocalipse 11, verso 8, ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui em Apocalipse 11, verso 8, a figura do Egito aparece, fazendo alusão àquele Egito que Moisés encarou para libertar o povo de Deus. O Egito tinha uma cultura de muitos deuses que negava o verdadeiro Deus, como está em Êxodo capítulo 5, verso 2. Já Sodoma representa a imoralidade. Na Revolução Francesa, as duas testemunhas de Deus, a Bíblia, jaziam mortas devido ao ateísmo e à imoralidade desenfreados, enquanto as restrições normais eram afrouxadas na Revolução e no derramamento de sangue. Os corpos das duas testemunhas não seriam sepultados, como diz Apocalipse 11, verso 9, durante 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio literais. O ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Esse período se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu a religião, a 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas.
Você percebe como a Bíblia é exata? Tudo o que ela profetizou, inclusive essas datas, esses momentos proféticos, se cumpriram com exatidão. Isso comprova que podemos confiar, que podemos, de fato, abrir o coração à Bíblia. Por isso eu faço esse apelo: estude a palavra de Deus, estude a Bíblia. Não passe um dia sequer sem abrir as páginas sagradas e, principalmente, viva, coloque em prática tudo o que você aprender no livro sagrado. Assim, você, sua família, estarão seguros e quando Jesus voltar, seremos salvos para sempre. E nessa conclusão eu vou deixar também o texto da leitura bíblica, que é Ezequiel, capítulo 43. Que o Senhor te abençoe muito e com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.